Pô, que honra. Que honra, obrigado. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente reunião. Por terem sido disponibilizadas na página institucional da comissão e atendendo o que diz o artigo 5º do ato da mesa número 123/20, dispenso a leitura das atas da 71, 72, 73 reuniões realizadas na última sessão legislativa e a ata da segunda reunião de 2021, realizada no dia 16 deste, quando escolhemos os vice-presidentes da comissão. Não havendo quem queira discuti-las, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Eu queria preliminarmente, com toda a objetividade necessária, fazer algumas observações. A primeira delas, fizemos um esforço para organizar essa reunião a partir daquilo que recebemos da presidência anterior, do funcionamento da comissão de forma precária e do ano passado que não conseguimos o funcionamento das comissões. Portanto, selecionamos aquelas matérias que estavam em condições de serem apreciadas, ou seja, tinham parecer, e isso resultou num número preliminar, ainda tem mais algumas poucas propostas, de 23 projetos, ou 23 temas aqui para a nossa pauta. E também constatamos a existência de mais de 1.700 proposições que não têm ainda designação de relator, que nós pretendemos essa semana também fazer, mesmo que parcialmente, as indicações, recebendo as contribuições dos integrantes da comissão. Então, é fundamental, tivemos um cuidado, nós recebemos alguns novos requerimentos, mas nós tivemos o cuidado de apenas colocar na pauta, do ponto de vista formal, um requerimento que achamos que seria um requerimento que não haveria dificuldade de aprovação, e deixarmos também para a próxima reunião a apreciação dos demais requerimentos apresentados. Por isso, eu queria, com relação aos requerimentos anteriores, não os apresentados após a instalação desta comissão, propor que os requerimentos não apreciados no último ano legislativo serão arquivados, ficando a critério dos autores a reapresentação dos mesmos, caso ainda tenham interesse. É uma medida que vem sendo adotada por várias comissões da Casa nesse momento, em função de tudo que aconteceu no passado, e que eu submeto à apreciação, de imediato, à apreciação dos integrantes da comissão. Conto aqui com a presença pessoal do deputado Sanderson e concedo de imediato a palavra por ele solicitado com relação a esse tema especificamente. Presidente, bom dia a todos, cumprimentos a Sua Excelência pela forma cordial e diplomática como tem conduzido. Nós tivemos uma reunião prévia aqui com os integrantes da comissão, e isso serve demais para o ajuste fino, tão importante para uma comissão tão importante, e a CETASP tem uma importância fundamental dentro do Congresso Nacional. E, lhe cumprimentando, desejo a todos os integrantes da comissão
um ano proveitoso no aspecto legislativo, com todas as dificuldades que nós já temos decorrentes da pandemia. Precisamos também, dentro da CETASP, encontrar ambiente favorável ao máximo para que tanto empreendedores, empregadores, quanto empregados, trabalhadores, sejam atendidos nos seus anseios, sejam no aspecto, nos aspectos setoriais, como também no aspecto do direito administrativo público. E sobre essa sua proposição, eu concordo, né? Acho muito importante, afinal de contas, houve inclusive modificação nas bancadas nesses últimos 12 meses. Importante então que zeremos o placar e iniciemos então o jogo novamente. Obrigado, deputado. Mais alguém quer se manifestar sobre essa questão dos requerimentos? Então, damos por aprovada a proposição. Presidente, deputado Rogério Correia. Pois não, deputado. Presidente Afonso, primeiro também, mais uma vez, cumprimentá-lo pela presidência da comissão e desejar a todos nós um bom trabalho para que a gente possa avançar na legislação trabalhista no Brasil. E parabenizá-lo também pela reunião prévia que fizemos. Apenas duas observações em relação aos requerimentos. Eu concordo com a proposta de Vossa Excelência, bem porque muitos requerimentos ficaram para trás, já tem mais de um ano de pandemia que nós estamos sem funcionamento das comissões. Então, deputados e deputadas que queiram refazer requerimentos, eu acho que é o método mais correto do que nós votarmos tantos requerimentos, muitos deles já sem interesse do próprio autor. A segunda questão, eu já havia levantado para Vossa Excelência na semana passada, é que eu tenho são 3 requerimentos, mas eu queria me referir a 2 deles e já pedi de antemão o apoio. Eu pediria a Vossa Excelência que com relação aos novos requerimentos, eu vou lhe dar a oportunidade em seguida. Eu vou fazer 2 colocações aqui que eu acho que fica mais pertinente. Eu só queria superar esse ponto, se Vossa Excelência me permitisse. Pode ser? Não, presidente. Acordo, sim, senhor. Então, considero aprovada a proposta de arquivamento dos requerimentos, ficando a critério dos autores a possibilidade de reapresentação dos mesmos, caso tenham interesse. Bom, eu queria fazer 2 observações também, 3 observações preliminares. A primeira é que nós precisamos, pelo menos com relação a 2 pontos, estabelecer critérios para o bom funcionamento da comissão. Um é compulsório, porque é regimental, mas, de qualquer maneira, acho importante a gente fazer o registro, que é o primeiro, estabelecer limites na retirada de pauta, e o segundo é observar o regimento com relação ao pedido de vistas. O regimento prevê a possibilidade de uma retirada. Então, eu pergunto, havia uma prática aqui, me corrijo se eu estiver errado, na comissão de permitir até 3 retiradas de pauta, não é compulsório, mas seria um acordo de bom senso entre os integrantes da comissão. Eu pergunto se nós poderíamos deixar registrada, manter esse limite de retirada de pauta por 3 oportunidades, e o pedido de vistas, claro, a gente tem que ter um entendimento entre nós, apenas regimentalmente é permitido um pedido de vistas, mas é possível que a gente tenha um bom entendimento para que esse pedido de vistas atenda aquilo. O pedido de vistas é para, sem dúvida nenhuma, a nossa tentativa de construir uma alternativa que possa ser mais bem apreciada no processo de votação. Pergunto se estão de acordo. Concordo, presidente. Obrigado. Então, mantemos esses procedimentos. Eu gostaria, sim, então, agora de também colocar mais 2 questões. A primeira é um apelo que eu acho que é extremamente necessário nesse momento.
como nós vamos agora, depois vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa primeira pauta que nós organizamos, mas eu acho que seria muito importante se nós tivéssemos a possibilidade de antecipar para apreciação alguma matéria ou algumas matérias que tenham relação com a pandemia. Eu acho que nós estaríamos dando uma contribuição importante se nós tivermos essa capacidade, mesmo que sejam matérias novas, ou alguma matéria que já tenha sido apresentada e que nós ainda não tenhamos identificado na seleção que estamos fazendo. Eu acho que seria fundamental, qualificaria muito o nosso trabalho, se nós pudéssemos, nas próximas pautas, incluirmos matérias que tivessem algum tipo de repercussão. Claro, né, nós estamos falando muito aí do desemprego, nós estamos falando muito da questão dos informais, enfim, né, eu acredito que esse seja um ponto muito importante. E o segundo ponto, que eu vou abrir a palavra para embora o requerimento não tenha sido colocado, mas eu recebi várias manifestações, por isso que eu não quis colocar o requerimento do deputado Rogério Correia. Eu vou passar a palavra em seguida para ele, para manifestar, é a necessidade de nós nos integrarmos, mesmo reconhecendo os limites que a matéria, a alteração constitucional determina, da nossa comissão participar ativamente no debate da reforma administrativa. Então, há pedidos de vários parlamentares que ou se manifestaram informalmente ou encaminharam requerimentos após a instalação da comissão, no sentido de que nós possamos realizar aqui, nessa comissão, e talvez até com outras comissões que também têm esse propósito, um bom debate e com a participação de contribuições diferenciadas e importantes a partir do nosso patrocínio, da nossa promoção, a promoção de todos nós que compomos essa comissão. Então, eu passo para... Eu gostaria que a gente também fosse bem objetivo com relação a essa matéria. Não encaminhei o requerimento do deputado Rogério, na expectativa que nós pudéssemos preliminarmente chegar a um bom entendimento. Então, passo ao deputado Rogério Correia e prometo, deputado, que na próxima reunião será o item 1 da pauta. Bem, obrigado, presidente, pela compreensão. Aqueles que quiserem se manifestar depois do deputado Rogério, levantem a mão. Obrigado. Presidente, obrigado aí pela explicação e vou ser bastante breve. Vossa Excelência já pautou bem. A PEC 32, ela está já na ordem do dia da Comissão de Constituição e Justiça, já foi nomeado relator e depois nós teremos, como toda a PEC, a comissão especial. Mas a Comissão de Administração Pública é o espaço de debate de todas estas questões. No caso da PEC 32, há uma série de alterações polêmicas. Muitos de nós somos favoráveis a alguns itens ou contrários a outros, mas é uma pauta extremamente polêmica. Envolve o conjunto dos servidores públicos e do serviço público brasileiro. Então, a minha ideia, presidente, Vossa Excelência já adiantou, é que nós fizéssemos pela comissão um grande seminário. Foi aprovado algo semelhante, eu sou suplente, na Comissão de Educação. Nós poderíamos fazer até em conjunto, se for o caso, Vossa Excelência assim achar que deve, junto com esta comissão ou outras. Mas um seminário que fosse da nossa comissão. Eu pediria, inclusive, aos deputados e deputadas que pudessem subscrever este requerimento. É claro que será um seminário onde nós vamos ouvir opiniões a favor, contra, ponderar, para que ele possa contribuir com a nossa Casa Legislativa para uma análise mais detalhada desta emenda constitucional chamada reforma administrativa. Nós vimos que a PEC 186, que foi aprovada, foi extremamente polêmica e muito se pediu para que nós fizéssemos um debate mais aprofundado. Então, é isso que eu peço aos deputados e deputadas. Se houver consenso, é claro, ouviríamos também o próprio governo, os sindicatos. Eu tenho outro requerimento que pede a convocação e convite do ministro Paulo Guedes para que ele pudesse expor o que era essa PEC. Mas podemos, inclusive, colocá-lo no próprio seminário como um dos debatedores
e, posteriormente, ouvir também posições contrárias à PEC. É esse sentido e, claro, seria organizado por Vossa Excelência como presidente da comissão e me disponho, no que for preciso, ajudar neste debate seminário. Acho ele fundamental. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rogério. Pela ordem, deputado André Figueiredo. Me inscreva também, presidente. Érica Cocai. Obrigado, senhor presidente, querido amigo deputado Afonso Mota, caros colegas. Eu concordo plenamente com as duas sugestões que o presidente externou. Essa última, explanada pelo deputado Rogério Correia, né? Nós fazemos parte da Frente Servir Brasil, né? Que está trabalhando, tem um deputado, professor Israel, como presidente, e nós estamos discutindo, claro, os malefícios que essa PEC 32 vem trazer para o serviço público brasileiro e para a organização do Estado brasileiro. Então, acho que a CETASP é um fórum imprescindível de discussão dessa matéria. A primeira proposta que o presidente Afonso colocou, eu concordo integralmente. Nós não podemos transparecer que a Câmara está vivendo uma situação de normalidade. O Brasil está vivendo o maior pandemônio dos seus últimos 100 anos, né? E nós não vemos, por parte do Poder Executivo, nenhuma disposição de solucionar. Nós continuamos vendo o presidente da República mostrar que é uma gripezinha, simular uma falta de ar, um grande desrespeito aos 300 mil brasileiros que partiram, e nós temos que pautar exclusivamente temas relacionados à pandemia, seja no plenário, seja nas comissões, como demonstração inequívoca que a Câmara está extremamente sensibilizada com as dificuldades que o Brasil vem passando, tanto no âmbito econômico, mas principalmente no âmbito da saúde das pessoas. Nós tivemos o nosso ex-colega, deputado Major Olímpio, falecendo semana passada, senador, na verdade, foi deputado junto conosco na legislatura passada, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas está acontecendo com vizinhos, com parentes, com o povo brasileiro de uma forma geral. E logo quando iniciou-se essa pandemia, em março do ano passado, a Câmara o Congresso Nacional deu uma demonstração muito clara de união, de superação de diferenças partidárias para que nós pudéssemos aprovar o auxílio emergencial, para que nós pudéssemos aprovar o benefício emergencial de proteção ao emprego, na verdade, que tomou outra denominação, foi um projeto que nós apresentamos. Então, seria muito importante, presidente Afonso, que realmente aqui o colegiado da CETASP se debruçasse na aprovação de temas exclusivamente relacionados à Covid, ao enfrentamento da Covid, seja no âmbito de medidas sanitárias, seja no âmbito de medidas relacionadas à proteção do emprego, à proteção da economia. Então, é esse o posicionamento que eu quero externar, inclusive porque não queremos, evidentemente, trazer aqui para a CETASP um ambiente de obstrução, que existem teses levando a isso. Eu acho que nós podemos, num ambiente de concertação, construir um caminho onde o Congresso Nacional contribua efetivamente para a superação desses momentos tão difíceis que nós estamos passando. Obrigado, deputado André. Com a palavra, o deputado Daniel Almeida. Senhor presidente, também para parabenizar pelas iniciativas, cumprimentar a Vossa Excelência, é a primeira vez que eu me fecho nesta comissão sob a sua presidência, desejar êxito, seguramente terá um trabalho profícuo pela dedicação, pela competência, pela capacidade que Vossa Excelência tem demonstrado. E ter absoluta concordância com a abordagem que fez em relação a colocar como absoluta prioridade os temas relacionados à Covid. Essa é uma tragédia humanitária que nós estamos vivenciando. E o espaço desta comissão tem amplas possibilidades de contribuir, não só abordando as questões sanitárias, mas as questões relacionadas ao mundo do trabalho. O desemprego que está aí, a proteção do emprego que o governo não providenciou fazer. Então, juntar um conjunto de iniciativas, de projetos que possam tratar desse tema é urgente, é necessário e a comissão é um lugar adequado. Então, minha absoluta concordância. Como também manifestar nosso apoio, nossa concordância ao requerimento apresentado pelo deputado Rogério Correia. Afinal de contas, esta PEC 32 é mais um absurdo, mais um arroxo aos serviços públicos, um desmonte do serviço público, e não tem razão para que haja pressa. Isso tem que ser fruto de um amplo e profundo debate por parte da sociedade. Fazer audiência pública, seminário, enfim,
todos os debates que forem possíveis para que a sociedade possa compreender o risco que nós estamos correndo e maturar para uma deliberação. Espero que a deliberação seja no sentido de negar esta reforma absurda que o governo está querendo impor. Portanto, parabéns, nossa concordância com esse encaminhamento. Obrigado, deputado Daniel. Como está aumentando muito o número de inscritos, eu vou colocar 3 minutos para as manifestações. A próxima inscrita é a ilustre deputada Érica Cocai. Presidente, absoluto acordo da prioridade desta comissão e desta casa e do país. Deveria também ser a prioridade do governo, mas não é. Não é porque há uma conduta refratária ao sofrimento do povo brasileiro que nós estamos vivenciando por parte do presidente da República. No momento em que nós precisamos, e a crise exige ações de Estado, o governo federal se recusa a implementar as ações. Então, acordo que nós deveríamos priorizar todas as medidas relativas ao enfrentamento a essa crise, que é uma crise trançada, é uma crise econômica, é uma crise social e é provocada pela crise sanitária. E nós não vamos sair de uma sem sairmos da outra. Portanto, não existe essa... Apenas, deputado Augusto, pode desligar seu microfone e recompor meu tempo, presidente? Deputado Augusto, pronto. Então, portanto, é uma crise trançada e não saímos de uma sem a outra. E neste quadro, a reforma administrativa, ela funciona como uma possibilidade que o governo quer estabelecer de tirar do Estado as suas próprias funções. É uma reforma do Estado, é um ferir a Constituição de forma muito profunda no que diz respeito a termos um estado de proteção social, de bem-estar social. Então, portanto, de acordo em fazermos essa priorização, em estarmos discutindo a reforma administrativa, estarmos discutindo as granadas que são colocadas nos bolsos, e granada no bolso de profissional da saúde, profissional da educação, estoura na educação, estoura na própria saúde. Nós estamos vivenciando um drama nesse país. O Brasil é o epicentro da crise mundial. O Brasil é epicentro de uma crise mundial. Nós temos 2,2% da população e nós temos quase 1/5 das mortes de todo mundo. E é o epicentro da crise no momento em que há vacina. Tem mais de 2 meses que começou o processo de imunização e nós estamos vendo que o governo não se preparou para isso. E neste quadro, nós estamos praticamente sem ministro da Saúde, porque o ministro indicado responde a um processo de improbidade administrativa, nesse sentido, e também tem que se desvincular da iniciativa privada para assumir o poder público. Isso é um verdadeiro desrespeito que nós estamos vivenciando neste país. E, por fim, presidente, dizer que nós temos algumas categorias também que precisam da mediação, tentativa de solução dos seus problemas por essa comissão. Então, sugeriria que Vossa Excelência pudesse chamar representantes da Dataprev, representantes do CEP, não em audiência pública, mas uma reunião na sala desta comissão, com as representações sindicais, nós vimos se nós podemos contribuir para que o diálogo possa fluir, porque essa categoria está sem um acordo coletivo desde 2019, há quase 2 anos, portanto, sem ter a proteção dada pela lei que estabelecem todos os anos. Obrigado, deputada. Eu vou estar nas quartas-feiras pela manhã à inteira disposição de todos aqueles que quiserem ter acesso à comissão. A partir das 9 horas da manhã eu vou estar à disposição aqui na comissão para o atendimento e, claro, nesse momento, para a gente também organizar uma reunião virtual, né, que é o que se impõe, né? Nós também vamos ter instrumentalização e condições de realizar essas reuniões. Muito obrigado. Próximo inscrito, deputado Thiago Mitrô. Presidente, poderia me inscrever, por favor? Já está inscrita. Obrigada. Tiago, por favor, aciona o teu som aí, Tiago. Deputada Flávia Moraes. Presidente. Opa, desculpe. Duas reuniões. Tá bom, Tiago, a palavra é tua, Tiago.
Perfeito, muito obrigado. Assim, corroborar com o que foi falado aqui anteriormente por alguns deputados da importância da PEC 32, da reforma administrativa. Eu tenho atuado desde o fim de 2019 como presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa e ao longo desse último ano, junto aqui com o deputado Silvio Costa Filho, que compõe a mesa da frente também, e outros 17 parlamentares de 11 partidos diferentes, nós temos conduzido debates com sindicatos, organizações da sociedade civil, com o governo, com think tanks, com inúmeras organizações que têm interesse e têm debatido com profundidade o tema da reforma administrativa, que vai muito além da PEC 32, né? A reforma administrativa ela é composta por um conjunto aí de proposições e acho que é muito importante esse seminário aqui na CETASP, né? Na comissão que trata justamente da administração pública, e tenho total interesse em contribuir com este seminário e com a sugestão de nomes para comporem os painéis, os temas que forem debatidos. Então, por isso, gostaria aqui de subscrever ao requerimento de realização desse seminário e agradeço se depois puderem me indicar o formato adequado e para quem devo direcionar as sugestões de nomes e debatedores para esse seminário. Então, só isso. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Excelente, vamos precisar muito da tua contribuição aí por tudo que tu representas aí. Obrigado. Deputada Flávia Moraes. Ativa o áudio, o som não está saindo, Flávia. Ah, sim. Presidente, para reforçar a realização do seminário, acho que é muito importante. Nós sabemos que a PEC vai ter uma comissão especial, mas nós sabemos muito bem como isso funciona e pode acontecer dessa matéria ser votada muito rapidamente. E eu acho que o fórum da Comissão do Trabalho é muito importante para que a gente possa fazer um debate melhor, ouvir a sociedade, apresentar boas propostas na apreciação desse tema em plenário. Então, essa realização do seminário, ela vai trazer condições de uma discussão mais ampla do que seria uma audiência pública ou através de reuniões. Então, a gente defende a realização do seminário também, e eu queria concordar com a importância da priorização das matérias relacionadas ao Covid, não a exclusividade, mas a priorização. Nós temos aí várias matérias importantes nessa comissão que também precisam ser votadas, não tendo em pauta nenhuma do Covid na frente, nós podemos apreciar sempre primeiro as relacionadas ao Covid e logo após, se conseguirmos, as outras matérias. Então, a gente quer aqui colocar essa nossa contribuição. Nós devemos, eu não sei se o senhor já está, não, ainda não apresentei, em breve nós vamos também colocar nosso requerimento para a realização do seminário em apreciação de Vossa Excelência e também dos nossos colegas. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Flávia. Eu concordo integralmente com a sua proposição sobre a organização da pauta e é nessa linha que nós vamos, não houver divergência, nós vamos conduzir. Muito obrigado. Deputado Alexis Fontaine. Presidente, primeiramente eu gostaria que os membros daqui da CETASP pudessem me ajudar também a subscrever aqui, ou assinar a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, que eu entendo que é uma frente parlamentar que tem muito a ver com essa comissão da CETASP, em função da gente lutar por um Brasil que gere empregos, que seja competitivo. Então, eu estou colocando aqui o link no bate-papo, aqueles que puderem ajudar as assinaturas, que com essa questão do Infoleg está um pouco mais difícil, faltam um pouco das assinaturas para a gente poder startar essa frente parlamentar. Na questão de priorizar os projetos de combate à pandemia, presidente, uma excelente iniciativa, acho que é importante, não só do lado, nós estamos falando da saúde, mas também das questões de geração de emprego, de preservação de empregos, para a gente poder entender e adaptação, né, ao novo ambiente, né, muitos dos trabalhos remotos ou que estão sob a influência da internet, que a gente possa preservar os empregos trabalhando essa pandemia ao mesmo tempo. Presidente, também gostaria de falar sobre a PEC 32, da reforma administrativa, a importância de a gente fazer a modernização
dessas relações trabalhistas, né? Vamos falar claramente, desmontar essa máquina de concentração de riquezas, essa máquina de desigualdade social que é hoje todo esse arcabouço das relações trabalhistas junto com aqueles que estão no governo, né? Nós precisamos estabelecer metas e novas relações mais modernas, com avaliação de desempenho, conseguindo fazer uma depuração daqueles que não honram o emprego público, que não honram aquele trabalho que está com algumas vantagens, algumas condições melhores do que aqueles que estão na iniciativa privada, né? Estabilidade, toda aquela questão de progressão. A gente precisa ter o razoável, não podemos criar uma classe diferenciada de trabalhadores. Entendemos que aqueles que estão no trabalho, no funcionário público, ele pode estar, principalmente quando tem uma questão de Estado, né? A importância de que ele tenha que ter algumas relações um pouco mais protegidas, mas nós não podemos simplesmente colocar todos aqueles que entram como funcionários públicos numa condição privilegiada. Senão a gente cria, de fato, uma máquina de desigualdade social, de concentração de riquezas. Então, peço novamente atenção para a minha frente parlamentar pelo Brasil competitivo, que propõe a reforma tributária, que propõe o acesso mais fácil a crédito, abertura e fechamento de empresas, uma série de questões importantes, criada pelo movimento Brasil Competitivo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Alex. Agradeço muito a sua participação e a disposição para nós. Acredito que vai ser por consenso nós podermos fazer apreciação do tema da reforma administrativa aqui na comissão. E com relação à pandemia, quero antecipar também que nós estamos selecionando aqui os projetos que já se encontram aqui na comissão. São em torno de 20 processos. 26 são informados aqui, mas acho que seria bom renovar algumas proposições. Eu hoje vou designar os relatores. Se alguém tiver preferências, aliás, eu acho que nós poderíamos colocar quais são esses projetos para o grupo. Vou colocar no grupo hoje quais são esses projetos que estão tramitando aqui, a matéria, e até amanhã, aqueles que tiverem interesse em ocupar a relatoria, nós vamos fazer a designação imediatamente, juntamente com outras matérias que também estão esperando aqui a indicação do relator. Passo a palavra pela ordem ao deputado Augusto Coutinho. Presidente, inicialmente eu queria registrar aqui minha satisfação de tê-lo aí comandando os trabalhos da Comissão do Trabalho, e uma comissão que, desde o meu primeiro mandato, em 2011, eu participo. E, de fato, temas importantes são discutidos nessa comissão. Então, primeiro, ressaltar aí a sua presidência. Segundo, eu acho que é fundamental, presidente, a gente definir esse modus operandi da comissão. Hoje, na reunião anterior, Vossa Excelência já definiu o número de retiradas e eu acho que alguns temas aí a gente precisa definir, porque a discussão remota é até mais complicado, né? Para que a gente possa avançar em diversos temas que são importantes para que a gente discutir. No mais, dizer que apoio também o evento que está sendo organizado. Acho que é importante essa discussão, o seminário, e dizer que estamos aqui à sua disposição, presidente, para ajudar e contribuir no trabalho e dar boas-vindas a todos os colegas. Obrigado, deputado Augusto Coutinho. Último inscrito, Silvio Costa Filho. Presidente Afonso Mota, queria primeiro, desde já, lhe parabenizar e desejar boa sorte nessa nova caminhada. Eu não tenho dúvida que você vai fazer um belo trabalho à frente da presidência da comissão, tratando de forma democrática, que é o seu perfil de ouvir a todos e tentar, ao final, construir de forma coletiva os entendimentos que serão
possivelmente feitos ao longo de todo esse processo. Eu quero muito mais dar uma sugestão. Acho que essa PEC 32 ela é fundamental que a gente possa fazer um debate, ouvir a sociedade civil organizada, ouvir todos os canais institucionais de participação popular, porque ouvindo a gente vai, ao final, tentar construir o melhor texto possível. E eu quero, Afonso, te dar uma sugestão. O deputado Tiago Mitrô é o presidente da Frente Parlamentar Mista, que trata da reforma administrativa. Ao longo do ano de 2019, foi feito um conjunto de debates envolvendo o senador Tasso, envolvendo um conjunto de senadores, a senadora Cátia Abreu, outros deputados federais participaram das discussões, e tem um material muito interessante que a Frente Parlamentar pôde, ao longo do ano de 2020, 19 e 20, acumular. Então, eu quero dar uma sugestão, porque eu acho que o próprio Tiago, como presidente da Frente Parlamentar Mista, ele poderia apresentar todas as escutas que foram feitas e se a própria frente tem algum relatório que pode apresentar aos membros dessa comissão para a gente já poder ir dando uma lida, dando estudo, o que é que essas entidades, associações sugeriram em relação à reforma administrativa. Então, presidente Afonso, é uma sugestão que lhe faço, porque eu acho que seria importante ouvir a Frente Parlamentar Mista, tendo em vista todo o trabalho que foi feito ao longo desse processo. Então, fica a sugestão, caso, naturalmente, o nosso Tiago Mitrô aceite aí fazer esse debate junto a todos os pares da nossa comissão. Boa sorte, estou à sua disposição. Um abraço a todos os novos membros da comissão, em nome da minha amiga Flávia, que cumpre um papel importante nessa comissão. Um abração. Obrigado, deputado Silvio. Obrigado. Vamos acolher a sua sugestão e conversar com o deputado Tiago. Vamos ao único requerimento que foi deliberado, conforme já falei anteriormente, né? Nós fazermos essa apreciação ao requerimento número 1/2021, da deputada Érica Cocai, sobre a medida provisória 1031/2021, que solicita a realização de audiência pública nesta comissão para discutir a medida provisória 1031 de 2021, que dispõe sobre a desestatização da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Eletrobras, e os seus impactos. Passo a palavra à deputada Érica Cocai. Presidente? Estamos lhe ouvindo, deputada. Presidente, me parece que assim, houve a edição de uma medida provisória que, de pronto, ela entra em conflito com a própria legislação, creio eu. Ela entra em conflito com a legislação porque todas e todos sabemos que qualquer processo de privatização da Eletrobras, ele tem que ser discutido e tem que ter o crivo do próprio Poder Legislativo. Nós estamos vencendo tempos muito estranhos, onde as pessoas são presas ou são censuradas por emitir as suas opiniões, desde que sejam opiniões contra o próprio governo. Nós temos um aumento de 285%, se não me falha a memória, é um aumento de 285% dos procedimentos da Polícia Federal tentando nos calar. E, ao mesmo tempo, temos um desrespeito com o Poder Legislativo. O governo está legislando via decretos, portarias, resoluções, desrespeitando essa instância que é um poder absolutamente plural, e por ser um poder plural, ele é inerente, ele respira e faz respirar a própria democracia. O Poder Legislativo, ele representa o conjunto das ideias, dos projetos que permeiam a nossa sociedade. Então, nesse sentido, nós estamos vendo o governo tentar usurpar o poder desta instituição ou deste centro democrático que é o funcionamento legislativo. Nós temos só na área ambiental 57 atos do governo, que são atos que flexibilizam a fiscalização ao meio ambiente, que diz respeito à nossa soberania, à nossa existência, à nossa perenidade enquanto nação, enquanto povo.
e que atinge, nós sabemos, basicamente os povos originários e que tem atingido os territórios indígenas de forma muito concreta. Um governo que faz com que o Estado flexibilize os seus instrumentos de fiscalização para que se adentre os territórios e que se destrua a própria mata, destrua o meio ambiente, que é fundamental a preservação ambiental para a soberania e para o respeito que esse país deveria ter do conjunto do mundo. Então, portanto, nós temos um governo que está legislando através de decretos. Recentemente, o governo tentou desconstruir a política que foi fruto de muita dor do povo brasileiro, a política antimanicomial e a política que se traduz na reforma psiquiátrica, do cuidar em liberdade, até porque é impossível cuidar sem liberdade. Cuidar sem liberdade não é cuidar, era controle e tentativa de assujeitamento e de anular o outro. O governo ameaçou com um dito revogaço, onde mais de 100 portarias e atos que reafirmam e consolidam a política antimanicomial e a reforma psiquiátrica seriam simplesmente revogados e varridos da nossa própria legislação. E digo tudo isso quando o governo também se mobiliza para tentar fazer caducar medidas provisórias para que ela só cumpra o prazo determinado que ele estabeleceu. Isso foi com a redução do auxílio emergencial para R$300 e que ele deixou caducar para que o parlamento não pudesse interferir e elaborar um projeto de conversão, mas tivesse que apenas fazer valer aquilo que já está previsto na própria medida provisória. São as diversas formas que o arbítrio se estabelece. E o arbítrio vai se estabelecendo, cortando microfones de parlamentares na Comissão de Constituição e Justiça, elegendo pautas que dizem respeito ao Executivo e não ao próprio Poder Legislativo. E essa medida provisória ela vem nesse sentido, na medida em que uma medida provisória ela tem um efeito imediato. Ela passa a existir de pronto. E ela precisa ser avaliada daqui, no máximo em 4 meses, que ela pode, inclusive, caducar. Como é que uma proposição que deve necessariamente, de forma inequívoca, passar pelo crivo do Poder Legislativo, ela é objeto de uma medida provisória? Quando você começa, através de uma medida provisória, a elaborar os estudos necessários para um projeto de privatização que só pode ser desenvolvido e só pode começar com o aval do próprio Poder Legislativo. E digo isso porque quanto é que vai se gastar com esses estudos de recursos públicos? Quanto será despendido? E se o parlamento vier a não aprovar a privatização da Eletrobras? Como se recuperará esses recursos que vão ser despendidos através de uma medida provisória? Então, cabe a este parlamento discutir não apenas o método de tentar burlar e ferir a ação do próprio Poder Legislativo, que vai se expressar de várias formas, mas que é uma tônica do próprio governo, como também discutir o próprio processo de privatização. Acho que nenhuma de nós estar nesta comissão teme qualquer tipo de discussão. Nós queremos discutir e escutar as várias vozes da sociedade. É isso que faz com que nós exerçamos o poder, as funções do Poder Legislativo, respeitando a sua pluralidade e a sua diversidade. Digo tudo isso porque nós temos uma proposição de 2019, outra de 2020, que é muito semelhante à medida provisória. Mas o governo simplesmente ele decide elaborar essa própria medida provisória. Mais uma vez, eu vou ao método. Ao mérito, eu diria, como é que uma empresa que está dando, nos últimos anos, 30 bilhões de lucro, que tem recursos em caixa, que é responsável por um percentual tão significativo de geração, de transmissão de energia, que fez projetos belíssimos como Luz para Todos, que atua de forma inequívoca na eliminação das desigualdades sociais. Como é que essa empresa, sem qualquer tipo de discussão, ela vai ser objeto de um processo de privatização ou ela vai ser objeto de um projeto de privatização? Parte substancial das hidrelétricas estadunidenses são protegidas pelo Exército. A Eletrobras, que o governo quer vender para um país que seguramente protege as suas empresas. Nós temos hidrelétricas que já estão amortizadas, já foram pagas pelo povo brasileiro e que simplesmente se quer colocar em um balcão de negócios com preços que são aviltantes. O governo fala em 16 bilhões,
Nós temos ativos de mais de 400 bilhões nessa empresa. Nós temos lucro nos últimos anos de 30 bilhões. E se fala em por volta de 16 bilhões. Que é insuficiente e irrisório do ponto de vista, inclusive, do desequilíbrio fiscal, que não será contido enquanto nós não tivermos controle das despesas financeiras. Por isso, é preciso que esta comissão discuta essa medida provisória, que esta comissão discuta o processo, a intenção que me parece criminosa contra a nossa soberania, contra o povo brasileiro, de privatização da Eletrobras. Até porque as privatizações estão sempre representando aumento do preço da tarifa energética e a ausência de subsídio cruzado, onde os setores que não têm recursos recebam os recursos oriundos de setores que dão retorno financeiro. Era isso, presidente. Obrigado, deputada. Queria registrar a presença aqui na comissão do deputado Kim Kataguiri, que muito nos honra com a sua presença e a sua participação. Em discussão, quem gostaria de se manifestar sobre o requerimento? Presidente, se eu puder só fazer uma sugestão de inclusão à audiência proposta pela deputada Érica. Deputado Thiago Mitrô. Eu vi que ela já incluiu aqui chamar o ministro de Minas e Energia, acho muito importante, também representantes dos eletricitários, mas eu sugiro também que nós chamemos o secretário especial de desestatização do Ministério da Economia, o secretário Diogo McCord, para participar dessa mesma audiência. Eu tenho certeza que vai contribuir bastante com o debate. Obrigado, Thiago. Mais alguma contribuição? Pois não, presidente. Rogério. Deputado Rogério. Presidente, primeiro eu quero subscrever, depois gostaria de solicitar também a inclusão de um representante dos trabalhadores de Furnas. Pois não, deputado. Obrigado. Ficou registrado. Presidente, também solicito a minha subscrição à proposta da nobre colega. Obrigado, deputado Vicentinho. Presidente, também gostaria de subscrever, presidente Afonso. Obrigado, deputado André Figueiredo. Não havendo mais quem queira discutir, dou por encerrada a discussão e em votação o requerimento. Aqueles que estiverem a favor, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos à pauta. E eu queria, preliminarmente, manifestar minha perplexidade com relação à pauta, porque nós incluímos 23 itens, onde supostamente as matérias estão prontas para serem apreciadas, e nós tivemos 23 pedidos de retirada de pauta. 22? Tem um ainda? Não, o requerimento, né? O requerimento à parte, eu estou falando assim das matérias da pauta propriamente dita, né? Então eu queria primeiro assim manifestar esse sentimento. Eu acho que nós temos que ter condição, eu compreendo que é uma retomada, mas nós temos que ter condições de debater e de apreciar as matérias que estão aqui para serem em condições de serem apreciadas. Claro que nós vamos, a partir de amanhã, ter designação de novas matérias com novos relatores, houve um ajustamento aqui. E eu queria propor que a próxima pauta fosse renovada com essas matérias e que ocorresse um esforço para que a retirada de pauta, depois que nós estabelecemos limites de retirada, a questão do pedido de vistas, fosse naqueles temas onde haja grande dificuldade de alteração, de entendimento, de busca de consenso. Bom, e se chegarmos ao término, esgotarmos esse debate, vamos para o voto. Eu acho que é muito importante nós transmitirmos, a partir de agora, também um sentimento de realização, de cumprimento da nossa responsabilidade nessa comissão e nas demais comissões. Se nós ficarmos aqui organizando reuniões, né, que dá trabalho também organizar a reunião, separar, avaliar os pareceres, e nós não conseguirmos, de 23 matérias na pauta, colocar em discussão, em debate, nenhuma matéria, tem alguma coisa que não está funcionando adequadamente. Então, eu
eu deixo esse registro. Nós vamos renovar essas matérias, salvo algum pedido especial, na próxima reunião, juntamente com outras matérias que já possam também estar em condições. É pouco crível que em uma semana nós vamos ter matéria, mas eu acho que devemos todos realizar um esforço nesse sentido para que a gente possa realizar esse debate. Houve um pedido de inversão de pauta da deputada Flávia, que ficou prejudicada, deputada, porque também essa matéria, que é o PL 2942, também houve a retirada de pauta de parte do deputado André Figueiredo. Enfim, era isso, e coloco a palavra à disposição para considerações antes do encerramento da reunião. Não tem nenhuma matéria sem requerimento. Presidente Afonso, se esse PL 2942 ele tiver consenso aí, eu retiro a retirada de pauta, né? Eu pedi apenas que foi uma solicitação que nos foi chegada aí para que a gente pudesse aperfeiçoar. Mas até para demonstrar que a gente pode votar matérias, eu topo votar um projeto que eu estou votando pela aprovação e é meritório. Consulta né? Então, a deputada Flávia se está em condições de... Deputado... Só um minutinho. Consulta a deputada Flávia se tem condições de apreciar essa matéria. Não, deputado, eu também solicitei retirada. Queria explicar. Ah, bom. Então tá bom. É explicar ao deputado André e à deputada Flávia, o PT não é contra o projeto, mas a gente gostaria também de aperfeiçoá-lo. O próprio Ministério Público do Trabalho nos solicitou isso. Não, tem vários pedidos, tem razão, deputado Rogério, tem vários pedidos, tem o deputado Sanderson, o deputado Alex Fontaine, pediram também, então é uma boa oportunidade para tentarmos avançar nessa matéria numa discussão coletiva aí. Obrigado. Presidente, eu gostaria de fazer um apelo aos nossos colegas dessa comissão, que esse projeto é um projeto muito importante. Nós temos hoje já uma despesa com o ProJovem, o programa do governo federal, e eu tive a oportunidade de executar todos os ProJovens, quanto primeira-dama municipal, de Estado, e eu sei que essa modalidade seria mais efetiva porque ela assina a carteira de trabalho, porque ela traz uma renda para o jovem, traz perspectiva de inserção no mercado de trabalho, e com certeza o resultado é muito efetivo. E representa também uma mão de obra com um custo menor para a máquina, para o poder público. Então, assim, é uma forma da gente dar oportunidade. Muitas vezes o nosso jovem, ele encontra barreira quando ele vai procurar o seu emprego, de não ter a carteira assinada, de não ter a experiência registrada, e esse programa traz isso para a nossa juventude. Então, eu queria pedir, 2011, né, nós estamos aí com 10 anos de tramitação esse projeto, e por isso eu queria pedir aos parlamentares que a gente pudesse ter aí um empenho para a gente conseguir aprovar. Eu sei que com a contribuição de todos vai ficar um projeto que vai contemplar e muito a nossa juventude. Obrigado, deputada Flávia. Pergunto se, com relação ao conjunto de retiradas de pauta e a questão da pauta propriamente dito, antes de eu de deliberar sobre os pedidos, que obviamente vou deliberar pelo atendimento, pelo acolhimento, se há alguma observação, algum parlamentar quer fazer alguma observação. Não havendo quem queira se manifestar, dou por acolhidos os requerimentos de retiradas de pauta e dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, e vamos renovar a pauta. As nossas reuniões serão realizadas sempre nas terças-feiras. A próxima já convoco para o dia 30 de março, às 9h30, com aquela meia hora de antecedência. Eu espero que o sistema funcione plenamente, né? A partir das 9 horas estarei à disposição para observações e complementações na pauta que nós vamos encaminhar com antecedência a todos os integrantes da comissão. Muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo.